Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é a professora Élica Gonçalves, de Língua Portuguesa. Tudo bem, professora Élica? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Diga pra gente quais os temas você preparou para a nossa aula de hoje. Olá, estudante. A nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre conto, que foi a nossa primeira aula, e a correção da nossa segunda atividade na semana 2. E, relembrando a você, tenha em mãos o seu caderno do PET volume 4, e essa semana, como já foi dito, é a semana de acolhimento ao PET 5, que você já pode fazer o download. Acesse o site para que você tenha acesso às suas próximas atividades. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é o conto, essa estrutura que o conto apresenta. O conto faz parte da tipologia narrativa, onde nós vamos discutir um pouco, e essa estrutura, ela apresenta toda a estrutura de texto narrativo, Cláudia, apresenta introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é essa introdução. A introdução, ela vem trazendo o que o texto vai falar de uma forma geral. Vai falar sobre o tempo na narrativa, sobre o local onde dos acontecimentos, o desenvolvimento dessa ação ao longo dessa história. Por fazer parte de uma tipologia narrativa, é narrar, relatar ou contar uma história. E quem que já não ouviu contar uma história, né? Principalmente nós mineiros, né? Gostamos de contar histórias, causos. Temos também o desenvolvimento, no desenvolvimento onde a história vai se desenrolar, aqueles acontecimentos, os fatos. Por exemplo, numa tarde fria de outono, Maria correu pelo jardim. Então, correu pelo jardim, o desenvolvimento daquela personagem é onde os personagens vão se dialogar, vão apresentar as suas emoções, os seus trejeitos, como que vai ser o desenrolar dessa história. No clímax é onde vai acontecer o auge dessa história, é o ponto focal, é o ponto principal da história. Então, o acontecimento do encontro dos dois protagonistas, um encontro apaixonado ou alguém que conseguiu alcançar um objetivo. Então, nesse desfecho, quando vem o desfecho, que logo depois do clímax, é o desfecho das personagens. O que acontece? O finalmente de cada personagem. Se essas personagens elas vão morrer, terão um fim trágico ou um fim feliz. Felizes para sempre, como nos nossos contos de fadas, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre um conto bem interessante. Chama-se A Grande Beterraba. Ele se encontra na semana 1, na página 3 do volume 4. Vamos ler o texto? A Grande Beterraba, conto popular. Certo dia, o vovô plantou uma beterraba e disse-lhe: cresça, beterraba, cresça e fique bem doce. Cresça, beterraba, cresça e fique bem forte. A beterraba cresceu, doce, forte e grande, enorme. O vovô então foi retirá-la da terra. Puxava, mas não conseguia retirá-la. O vovô então foi chamar a vovó para lhe ajudar. A vovó segurou no vovô, o vovô segurou nas folhas da beterraba e puxaram, mas não conseguiram retirar a beterraba da terra. Então a vovó foi chamar a netinha para ajudá-los. A netinha segurou na vovó, a vovó segurou no vovô, o vovô segurou nas folhas da beterraba e puxaram, mas não conseguiram arrancar a beterraba da terra.
A netinha, então, foi chamar o cachorrinho para ajudá-los. O cachorrinho segurou na netinha, a netinha segurou na vovó, a vovó segurou no vovô, o vovô segurou nas folhas da beterraba e puxaram, 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 mas não conseguiram arrancar a beterraba da terra. O cachorrinho então foi chamar o gatinho para ajudá-los. O gatinho segurou no cachorrinho, o cachorrinho segurou na netinha, a netinha segurou na vovó, a vovó segurou no vovô, o vovô segurou nas folhas da beterraba, puxaram, 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 mas não conseguiram arrancar a beterraba do chão. O gatinho então foi chamar o ratinho para ajudá-los. O ratinho segurou no gatinho, o gatinho segurou no cachorrinho, o cachorrinho segurou na netinha, a netinha segurou na vovó, a vovó segurou no vovô, o vovô segurou nas folhas da beterraba e puxaram, puxaram, puxaram e pluft! Conseguiram arrancar a beterraba da terra. Vu, vu, vu. O vento contou, soprou e espalhou. Todos juntos somos fortes. Vu, vu, vu. Então, aqui nós temos um conto que é bastante interessante e com muitos personagens. Perceberam que o vovô chamou a vovó chamou a netinha e até chegar ao ratinho que, enfim, conseguiram arrancar a beterraba da terra. Mas qual que foi o desejo do vovô quando ele plantou a beterraba? Quando ele plantou a sementinha? Quando você planta uma sementinha, ela vai nascer e vai crescer uma outra planta. E a beterraba, ela nasce dentro da terra. Então, o que aconteceu? Ela ficou tão grande e tão forte que precisaram de muitas pessoas para arrancar a beterraba. Aliás, muitas personagens, porque também tem o cachorrinho, o ratinho e o gatinho. Vamos continuar a nossa correção para a gente descobrir algumas curiosidades em relação a esse conto? Vamos lá? O que este conto nos diz? Você descobriu o que esse conto vem falando? Olha que interessante, Cláudia. O que esse conto vem falando para a gente? Ele diz que juntos somos fortes. Isso faz a gente lembrar de um velho ditado, que a união faz a força. Então, quando todos estão juntos, né, a gente consegue alcançar o que a gente precisa. Não é assim, Cláudia? Com certeza. Então, o que aconteceu na história? Juntaram tantos personagens, animais e pessoas que conseguiram arrancar a beterraba do chão, porque ela estava muito forte. Continuando a nossa correção, na atividade 3, é uma atividade em que você, aluno, precisa pensar e dialogar com o texto para você descobrir, porque é sua opinião, é o que você entendeu. Preste bem atenção na questão. Você percebeu que este conto apresenta uma sequência de personagens? O que achou desta forma de escrever? Então, é o que você conhece da história do conto. Caso você tenha alguma curiosidade ou alguma dificuldade de falar, volte na nossa aula, tenha acesso à nossa aula sobre conto e fale o que você achou dessa forma de escrever, onde tem tantos personagens. Nossa próxima questão é: você conhece alguma história ou música que tem esta repetição de personagens? Se sim, escreva um pedacinho abaixo. Também é uma opinião sua, aluno, mas eu trouxe uma resposta aqui para você, uma música antiga, uma cantiga de roda, para você perceber que nós temos no nosso repertório de textos, de músicas, de histórias, várias histórias ou músicas que têm muitos personagens dialogando entre eles. A nossa musiquinha é:
você já deve ter ouvido falar, A Velha Afiar. Eu não sei cantar, mas eu vou ler aqui porque é um trechinho bem interessante. Você pode ler para a gente, Cláudia, por gentileza? Vamos ver se eu consigo fazer uma leitura bonita como a sua. Obrigada. A velha afiar. Estava a velha em seu lugar. Veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha e a velha afiar. Estava a mosca em seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. A aranha na mosca, a mosca na velha e a velha afiar. Percebeu que esse nosso trechinho, a música é um pouquinho mais longa. Se você ficou curioso, procure a letra toda e aprenda a cantar, porque ela é muito legal. Percebeu que aqui nós temos vários personagens, como no nosso conto popular? Então, não é assim, Cláudia? Nós não temos várias histórias e músicas em que tem vários personagens? Nossa, muitos. Muitos. Continuando, aqui nós temos um outro texto que faz parte da semana 2 e se encontra na página 6. Vamos seguir? A Cláudia vai fazer a leitura para nós. Uma coisa especial. Era uma vez um menino que se chamava Oscar e que vivia no Polo Norte, onde há neve e gelo durante todo o ano. Como todas as outras crianças, o Oscar também queria dar, no Natal, uma prenda aos pais e aos irmãos. Para sua irmã mais velha, tinha uma pena de pássaro e para o seu irmão mais novo, uma pedra brilhante. Em segredo, tinha esculpido um urso polar em madeira para dar ao pai. Só lhe faltava arranjar um presente para a mãe. O Natal estava quase chegando e Oscar estava cada vez mais preocupado com o presente que lhe faltava. Queria dar à mãe uma coisa muito especial. Mas o quê? Resolveu, então, ir outra vez procurar nos seus tesouros, mas só encontrou a ponta de um arpão, um dente de foca, um botão dourado e algumas pedras brilhantes. Pegou no botão dourado, olhou para ele durante um bocado e voltou a guardá-lo. Não, ali não havia nada que ele pudesse dar de presente à mãe. Tinha de encontrar outra coisa para ela. Aflito, sentou-se no trenó a pensar. De repente, reparou numas estalactites de gelo que pendiam de uma saliência de um rochedo. Dentro de uma das estalactites brilhava qualquer coisa. O Oscar foi a correr até lá e viu uma flor. Tinha ficado congelada dentro da estalactite de gelo. O Oscar partiu-a com muito cuidado e escondeu-a num sítio seguro, onde nada nem ninguém a pudesse estragar. Uma flor de verão no Natal era um presente maravilhoso para dar à mãe. Só um segundo, professora, é Oscar que ele chamava, né? É Oscar. Oscar. Vamos à nossa correção? É bastante interessante esse texto, né? Muito curioso. Olha o que essa personagem, o Oscar, estava procurando. Qual que é o assunto do nosso texto? A busca de Oscar por um presente de Natal para sua mãe. Então, ele havia encontrado um presente para cada um, né? Os seus irmãos, para o pai, mas para a mãe precisava ser algo bem especial. E ele não havia encontrado porque ainda estava caindo gelo, caindo neve. Então, ele estava com aquela dificuldade de encontrar algo bem especial para a mãe. Mas aí ele percebeu que algo bem interessante aconteceu. Ele encontrou dentro de uma estalactite. Você sabe o que é estalactite? Você sabe o que é, Cláudia? Não sei, professora. É uma pedra? É uma pedra que vai formando um gelo e vai formando umas gotinhas, né? Cada gotinha de gelo que vai pingando vai formando tipo uma setinha, é chamado de estalactite. Encontra também muito nas cavernas, quando eles vão fazer alguma pesquisa, alguma escavação.
Então, se você não sabe o significado das palavras desconhecidas, tanto nesse texto quanto nos anteriores ou nos demais que você encontrará ao longo da sua carreira, né, de estudante, você pode procurar no dicionário. Nós temos o dicionário online e temos também o dicionário em físico, em papel. E a nossa próxima questão é: qual a imagem você acha que representa o local onde Oscar mora? Será que seria essa da praia? Ou essa em que tem um formato, tem um gelo, né? Vamos ver? É aqui porque ele morava onde, ô Cláudia? Onde fala que ele morava? No Polo Norte, né? No texto, o Oscar usa algumas palavras que não fazem parte do nosso dia a dia. São próprias do lugar onde ele mora. Identifique essas palavras com suas imagens. Aqui nós temos as imagens. E aqui nós temos as palavras arpão, trenó, estalactites, foca e urso polar. O que era mesmo para fazer com a nossa atividade? Era para fazer uma relação, né? Vamos ver esta relação, como ela ficou? Aqui é a casa com as pedrinhas de gelo, as chamadas estalactites. Aqui é a imagem de uma foca. Aqui do urso polar. Aqui nós temos a imagem de um arpão e aqui a imagem de um trenó. E assim, finalizamos mais uma correção do PET 4. 2 semanas, a semana 1 e a semana 2. Essas atividades, elas vão ajudar a você a compreender melhor e a estar mais preparado para as próximas atividades que virão nos próximos PETs, não é, Cláudia? Sim, muito importante fazer todas as atividades. E sempre que for fazer a sua atividade e precisar acessar o dicionário, vá em busca, porque as palavrinhas têm outros significados. Então, é bom para aprimorar o seu repertório, para você produzir textos e para você aprender, né, a dialogar com outras pessoas. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.